A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia do Espírito Santo sejam conosco, agora e sempre. Amém. Querido povo de Deus, povo da ressurreição. Deus nos dá mais uma vez a oportunidade de nós vivermos o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição, o dia em que nós lembramos a mensagem principal da nossa fé cristã. A mensagem que realmente dá sentido dizer creio. A mensagem que dá sentido para a vida e que permite olhar para a vida mesmo depois da morte física. Para muitos, tudo termina ali. Para nós, não. Porque somos povo da ressurreição. Sentido para a vida é o que todos nós precisamos sempre. É o que muitas pessoas precisam saber, conhecer, crer e viver. Não são poucas as pessoas, e vocês talvez conhecem muitas, que dizem em um ou outro momento que suas vidas não têm sentido. Dizem haver um vazio em suas vidas. Já a filosofia, as ciências da mente humana falaram e falam de um vazio existencial. Pois nesse ano, pensando sobre o que pregar na Páscoa, percebi também que a Páscoa traz uma mensagem para isso. A mensagem da Páscoa fala sobre essa situação de vazio. Nós começamos olhando para aquelas mulheres do domingo de manhã bem cedo, aquelas relatadas no texto do Evangelho de hoje, que foram ao túmulo. Dá para imaginar até o vazio que elas estavam sentindo. O seu mestre e Senhor, a razão de sua esperança, o amigo Jesus, estava morto e sepultado. Elas, sem dúvida, estavam vivendo um sentimento muito negativo com o que estava acontecendo naquele momento. Estavam chorando, elas estavam decepcionadas, elas estavam desmotivadas, viviam um grande vazio. Por sinal, a explicação, em resumo, para vazio existencial é um sentimento de apatia e desmotivação que faz com que as pessoas deixem de ver sentido em suas vidas. Acontecimentos negativos, especialmente causados por uma perda abrupta, causam esse vazio. Um oco dentro de si, como se alguém tivesse arrancado tudo, mas mesmo assim tem um peso insuportável cravado na alma. As pessoas se perguntam: qual é o sentido da vida? Para aquelas mulheres do domingo bem cedo, a pergunta era: que sentido tem as nossas vidas agora sem o nosso Jesus? Sem as suas promessas para nós? Sem a sua presença em nossas vidas? Pois, por incrível que pareça, ou de forma maravilhosa, a resposta para o vazio vem do vazio.
Olhem para essa imagem que está projetada desde o início do culto, propositadamente. A mesma imagem com a qual todos nós fomos convidados aí nas redes sociais da comunidade para estar nos cultos dessa Semana Santa. O que essa imagem diz? Ela revela dois vazios: a cruz vazia e o túmulo vazio. São vazios como sinal de vitória. São vazios que revelam o valor da vida. No entanto, é importante lembrarmos, sim, que falamos de uma cruz vazia, mas que primeiro foi ocupada. Falamos de um túmulo vazio, onde primeiro houve um sepultado, Jesus Cristo. E por aí se vai vendo como a vida tem sentido. A vida é criação de Deus, dom, presente. Ela foi criada para a perfeição, para o paraíso. Mas esse plano foi quebrado, nós sabemos, com a queda em pecado. Perfeição, plenitude não mais existem. O vazio passa, assim, a fazer parte da realidade da vida humana. Porém, o que Deus promete? Ele promete restaurar a vida. Faz isso através de Jesus Cristo. Ele é prometido. Ele é enviado ao mundo como verdadeiro homem, sofre morrendo naquela cruz. Na cruz, Jesus assume o nosso lugar. Refletimos isto nessa semana que passou. A cruz foi ocupada por Jesus para que nós não precisemos estar lá, para ela poder continuar vazia. E novamente aqui vemos o valor da vida. Foi por você. Não só por todos, mas por você individualmente que Jesus ocupou a cruz. Assim a vida vai se enchendo de sentido. O vazio vai sendo preenchido. Jesus dá a sua vida, morre, lembramos na Sexta-feira Santa, mas não fica da morte. Jesus é retirado da cruz, mas retirado da cruz, morto, aumenta ainda mais o vazio existencial da humanidade. Jesus é colocado na sepultura, uma grande pedra é rolada e a sepultura é fechada. Só vai tornando maior o vazio. No entanto, as mulheres vão ao sepulcro. Vão lá na sepultura no terceiro dia depois que Jesus havia morrido, no domingo de manhã bem cedo. Elas querem ver o corpo. O evangelista Marcos, ele acrescenta no seu evangelho que elas compraram aromas para embalsamar o corpo de Jesus. Quando chegam, eis a surpresa. O corpo dele, Jesus não está mais lá. A sepultura está vazia. A vida delas, com um vazio muito grande, recebe agora aquela mensagem: nem a morte acaba com a vida. A ressurreição, a vida para sempre. Houve um terremoto, diz o texto, indicando até que tudo se estremece, tudo muda com a mensagem que vai ser vista ali. Há um anjo para anunciar, para cuidar daquelas mulheres que num primeiro momento poderiam não entender o que estava acontecendo.
Os guardas, diz o texto, tremeram e se fizeram de mortos. O que está acontecendo ali está fora do seu controle, fora do natural. É um milagre. O milagre da ressurreição. O anjo então faz a pergunta: vocês procuram a Jesus que ocupou aquela cruz? Vocês procuram aquele que ocupou essa sepultura? E a resposta vem enfaticamente: ele não está aqui. Ele ressuscitou. A cruz e o túmulo estão vazios. Jesus não está na cruz. Jesus não está na sepultura, porque Jesus está conosco, enchendo as nossas vidas, porque conhece o vazio que muitas vezes acabamos vivendo, ou até que talvez estejamos experimentando hoje, agora, vocês que me escutam. Jesus enche as nossas vidas com a certeza do perdão, porque sempre pecamos. E essa situação de pecadores nos faz muitas vezes nos sentir vazios. Jesus enche as nossas vidas com a certeza da salvação, porque muitas incertezas de nosso dia a dia aumentam o vazio em nós. Jesus enche as nossas vidas com paz, paz com Deus e paz com os irmãos, paz em nossos relacionamentos. Jesus nos enche com uma nova vida, a vida dos batizados, daqueles que têm o Espírito Santo, a fé, e que dessa forma agora vivem pela fé. Jesus nos enche de esperança no mundo onde muitos desesperançados vivem como se não houvesse amanhã. E o vazio de suas vidas é muito grande. Jesus soluciona o vazio principal, aquele que diz respeito ao distanciamento e à ausência de Deus causados pelo pecado. E está junto conosco naquelas outras coisas, naqueles outros momentos da vida, do dia a dia, que insistem em nos fazer sentir vazios. É por isso que sabemos, sentimos, experimentamos nas diferentes situações que passamos. Estamos doentes e com dor, mas não vazios. Jesus está vivo e conosco. Aleluia! Cristo vive. Estamos com relacionamentos abalados, mas não vazios. Jesus está vivo e conosco. Aleluia! Cristo vive. Estamos à beira da morte, mas não vazios. Jesus está vivo e conosco. Aleluia! Cristo vive. Estamos em fortes crises de depressão e apatia, mas não vazios. Jesus está vivo e conosco. Aleluia! Cristo vive. Estamos alegres, felizes, com um nascimento, com uma nova vida no meio da família, com alguma conquista alcançada, mas não vazios. Jesus está vivo e conosco. Aleluia! Cristo vive. Estamos vivendo duras consequências por alguma atitude que nós tivemos, mas não vazios. Jesus está vivo e conosco.
Aleluia! Cristo vive. E aqui cada um pode listar a sua situação pessoal, o seu momento que está vivendo, diferentes e variados para cada pessoa, porém a mensagem de hoje nos mostra o que é igual para todos os crentes. Não estão vazios. Jesus está vivo e conosco. Aleluia! Cristo vive. Não estamos vazios. A cruz é que está vazia. O túmulo está vazio. Jesus saiu de lá, ele venceu. E nós somos enchidos com a mensagem que vem de lá. Essa imagem fala muito. A sua vitória é a nossa vitória. O versículo 8 do texto de Mateus 28, antes lido, diz que as mulheres saíram correndo após o anúncio do anjo para dizer aos discípulos o que tinham vivido. Elas já tinham visto há pouco a cruz vazia. Agora elas veem o túmulo vazio. Já no versículo 7 está escrito que elas eram para ir correndo contar aos discípulos que Jesus ressuscitou dos mortos. Era para elas e é para nós ainda hoje anunciar para tantos que vivem em um vazio existencial a verdade do ressuscitado e o que essa mensagem traz para a vida de todas as pessoas. E elas vão numa mistura de alegria e medo, diz o texto, afinal, elas não tinham visto Jesus ainda. Só tiveram o anúncio de que o túmulo estava vazio, que Jesus não estava mais lá. Mas onde podia estar? Se bem que o anjo também tinha dito, ele vai adiante de vós. Pois lá, adiante está ele. Diz o texto, Jesus veio ao encontro delas e disse, salve, não temais. Eis como o vazio é tratado. Eis como o vazio em nossas vidas é tratado por Jesus. A ponto de elas agora o abraçarem os pés de Jesus, diz o texto, e o adoram. Abraçar os pés é sinal de reverência e segue-se a adoração ao Senhor vivo, ressuscitado. A cruz está vazia, o túmulo está vazio. Aleluia, Cristo vive. A essa altura, é importante lembrar que Jesus cuida de nossos vazios com a palavra, com a Santa Ceia e com o batismo. Com esses meios, ele vem ao nosso encontro como foi ao encontro das mulheres. Esses meios da graça são sempre necessários para nós, a fim de não deixarmos que um vazio tome conta de nós. E sim que tome conta de nossas vidas a mensagem da cruz vazia e do túmulo vazio. Que tome conta de nós a certeza de que Jesus está conosco em todos os momentos. Aqui, na caminhada da vida de fé, muitas vezes nós vamos nos sentir vazios. Inclusive, o diabo vai querer usar essa situação e usa muitas vezes esses momentos para ele ocupar o espaço, para ele colocar em nós a sua vontade, a descrença, o afastamento de Deus, a dúvida, o questionamento às verdades de Deus. Sempre importa, então, estarmos lembrados disso e praticar o que recomenda o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses de hoje. Relembro nas palavras da Nova Tradução da Linguagem de hoje.
Lá está escrito: vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está assentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Não há vazio onde Jesus está. Queridos, está diante de nós o domingo da Páscoa, o domingo em que nós celebramos a vida do Senhor ressuscitado e a certeza de vida novamente para todos os nossos queridos que já estão nas sepulturas. A vitória de Jesus é a nossa vitória. Está diante de nós a cruz vazia e está diante de nós o túmulo vazio. Nós cremos nessa mensagem. E assim a nossa vida não é vazia. Pelo contrário, é preenchida em todos os momentos, dia após dia. Quando nós ouvimos então dizer de um vazio existencial, ou até mesmo quando esse vazio quer tomar conta de nossas vidas, como é bom a certeza da mensagem da Páscoa. A mensagem que a Páscoa nos traz. E que nós podemos revelar para muita gente. Quando se fala de vazio existencial, se fala de existência. Bom, de existência o nosso Deus entende. Afinal, Ele é o Criador da existência. Quando se fala de vazio, bem, de vazio, Deus entende. Em suma, Deus em Cristo nos entende tão bem. Só podemos nos somar ao grande coro desse dia. E eu os convido a dizer comigo: Aleluia, Cristo vive. Aleluia, Cristo vive. Amém. E a paz de Deus, que vai muito além da nossa simples compreensão humana, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.